Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade na nossa conversa da terceira. A gente viu no primeiro encontro as ideias de leitura do Proust e do Paulo Freire. No segundo encontro a gente deu uma abordagem sobre a questão da importância da leitura para a formação do leitor e alguns conceitos de leitura a partir da visão do Ezequiel Teodoro da Silva. A gente vai ver hoje sobre o leitor, o que faz a leitura, o que exercita a leitura, o que pratica a leitura. O Rubem Alves diz que a leitura, quem lê, deveria aprender como quem ouve música, como quem aprende música. Ele diz que a gente primeiro ouve a melodia, o som, simpatiza com o som e depois vai para a letra. Primeiro é o som, a melodia, não a letra. Então, ele diz que a leitura deveria ser primeiro gosto pela leitura. Esse caminho aí vai sendo amadurecido no decorrer do tempo. E a gente vai, nesse nosso encontro, a gente vai ver algumas questões sobre o leitor. Mas, assim, o que é o leitor, afinal de contas? Quem é o leitor? Como é que eu posso definir um leitor? Há um conceito de leitor? O dicionário ele dá um conceito sobre o que é o leitor. Para o dicionário, ele diz que o leitor é aquele que lê. Esse é o leitor. Para ele, o leitor é aquele que lê para si mesmo, mentalmente, ou lê para uma plateia, ou lê para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Para ele, esse é o leitor. O dicionário diz também que o leitor, dentro da questão da crítica literária, da teoria literária, é uma das entidades que se junta ao narrador e o autor. Então, essa tríade aí, autor, narrador e leitor. E aí eu fui ver alguns conceitos sobre leitor. E lá na Leitura e Café, no site da Leitura e Café, eu encontrei uns conceitos bem interessantes sobre o leitor. Ele diz assim, que leitor é o apreciador de livros. Diz que leitor é aquele que lê mais de uma vez o livro e quer que o mundo faça a mesma coisa. Para ele, esse é o leitor. Para ele, ser leitor, ele lê em qualquer lugar, no chão, no sofá, na cama, na sala, na cozinha, no banheiro, principalmente no banheiro. Eu tenho feito muito isso. Ser leitor é cheirar livro. Claro, é o leitor que não gosta de cheirar um livro, não é verdade? Principalmente quando está novo, chega na livraria, dá uma olhada. Eu também que ser leitor é no meio da conversa, informar alguns amigos, a partir da fala dele, imaginar os personagens do livro que ele leu. Também diz que ser leitor é reclamar que o livro é muito melhor que o filme. Então, geralmente quando você assiste ao filme, mas no livro não é assim, o livro é bem melhor. Mas quando eu assisti ao Ensaio sobre a Cegueira, eu já tinha lido o livro de Saramago, então eu achei assim, o livro bem mais interessante que o filme. Por exemplo, no Ensaio sobre a Cegueira, assim, eu não tinha a ideia que aquele casal, assim, por exemplo, era um casal, para mim, a imagem que eu tinha dele era diferente daquele que o filme apresenta. Então, às vezes, o filme não claro, ele tem que mostrar fazer toda uma situação ali para que não aproxime do livro, mas às vezes o livro é bem melhor, porque você não vê, então você acaba criando as suas imagens ali para aquela situação, sem perder às vezes o fio da leitura. No filme não, no filme ele é condensado, ele acaba fantasiando muita coisa do livro. Então, lá no Café, Leitura e Café, ele diz que o leitor é aquele que estranha o filme. E ele diz também que ser leitor é sentir uma enorme preguiça para tudo, menos para ler. Geralmente o leitor não tem preguiça para as coisas. E aí a gente vai, dentro dessa questão do leitor, há alguns tipos de leitor. Eu selecionei 3 tipos de leitores aqui para a gente poder pensar. O Roger Chartier, o historiador Roger Chartier,
ele escreveu vários livros sobre a leitura, mas há um livro interessante que é sobre o leitor e o navegador, né? Ele faz uma abordagem sobre a leitura desde Gutenberg até hoje, na era da internet, né? Então ele vai dizer que o leitor, antes desse leitor hoje participativo, né, dos hipertextos, né, que ele fica mexendo na internet, procura um, procura outro, fecha um, abre outro, né? Esse leitor móvel, leitor nômade, né? Havia um leitor passivo, um leitor que ouvia apenas. Quem tinha a habilidade ou a profissão de ler e de escrever, principalmente, eram os monges. Então, eram eles que faziam esse papel de leitor, né? Até a leitura se popularizar. Imagina que a leitura antes era privilégio de poucos. Nem todo mundo tinha acesso à leitura, né? Então, a própria Lúcia Santaella também vai abordar essa mesma questão, que ela vai dizer que há o leitor contemplativo, o leitor meditativo. É aquele leitor que começou lá na Idade Média, né? que primeiro ele ouvia, alguém lia para ele, geralmente um monge, depois ele pedia para reescrever. O livro, interessante a história do livro, porque o livro antes não existia esse livro que a gente vê hoje, maleável, que a gente pode carregar para qualquer lugar, né? Era um livro grande, de papiro, de pergaminho, né? Então imagina, começou na pele de cordeiro, no couro, escrevendo, depois primeiro pedra, depois foram reduzindo o peso na pele de cordeiro, e depois foi no pergaminho, papiro, né? E aí até chegar no papel hoje que nós temos essa facilidade de carregar livro. Mas o livro antes ele passava por várias escritas. Primeiro, a pessoa falava, o monge copiava. Depois, ele ia lá com o dono da voz, lia para ele, e aí fazia as correções. Há um medievalista chamado Paul Zumthor, ele tem um livro, A Letra e a Voz, um livro interessante, eu acho que nem foi mais reeditado esse livro. E ele vai falar sobre, ele diz que todo texto existe o que ele chama de índice de oralidade, índice da voz. Então, por exemplo, quando tu estás lendo algo, tu estás ouvindo, estás lendo a voz de alguém que ali está dentro da escrita. Então, a leitura é essa dança, né, do que foi um dia, por exemplo. Primeiro, alguém escrevia, falava, depois anotava, passava para o papel, depois levava para corrigir, ele fazia as observações dele, até sair a forma, o resultado final do livro, né? Então, esse leitor meditativo é aquele leitor que lia, recebia a informação correta ou não de alguém. Então, ele não tinha nenhuma participação nessa questão ativa de falar, né? O segundo leitor que a gente pode perceber é o leitor movente, que eu falei agora. Esse leitor, mas é um leitor que começa com a Revolução Industrial, né? Quando começam os impressos se popularizar e os romances também. Walter Benjamin, para uns Walter Benjamin, para outros Walter Benjamin, um alemão, quando ele escreveu o Narrador, que é um dos textos mais conhecidos dele, embora ele tenha outros textos, mas ele fala sobre essa questão da perda da capacidade de narrar com o surgimento do romance. O romance eles surgiram justamente no momento da Revolução Industrial, né? Então, surge um novo tipo de leitor, esse leitor silencioso que se tranca no quarto ou que está em qualquer lugar, mas não ouve mais como aquele que lá na Idade Média lia, mas já é um leitor que lê, não ouve, ele vai interagir com um livro só, né? Então aí tu já tens um autor, no caso era aquele que lia, ausente, presente pela escrita, né? E o outro é esse leitor que nós somos hoje, esse leitor virtual, né? Esse leitor que está na era da internet, aí, que passeia pelos vários canais, aí, pelos vários meios de informação, né? Procurando conteúdo. Então, não há só um meio para ele. Ele pode ler no impresso, pode ler no digital. Eu pelo menos, não consigo ler no digital. Às vezes, eu baixo o livro, mas para mim eu tento procurar o livro físico. Eu não consigo ler. Eu tenho dois problemas com ler no digital. O primeiro é que me dá sono.
O segundo, eu gosto de pegar no livro, e no notebook não dava para pegar. Primeiro fiquei ficar baixando, subindo, então é complicado. Agora, a Microsoft já tem um leitor que é interessante para ler, mas mesmo assim não me acostumo com ele. Então, esse leitor aí móvel, ele está em todo lugar, né? Nós somos desse tipo de leitores. Talvez muito mais esse leitor apegado à coisa passageira, porque tu lê muita besteira, né? Muita coisa que é apenas informação, não é conhecimento. Então tu te forma ali, passou, foi embora, não te serve para nada. O Daniel Pennack, ele vai, no livro dele como um romance, um livro interessante, ele vai dizer que, ele diz que o verbo ler não suporta o imperativo, né? Ele diz que se tu lês por imposição, tu ler, mas vai ser uma leitura infrutífera, tu não vais ter rendimento na tua leitura, né? Ele vai, há um texto dele que eu tirei lá da página 12, 121, aliás, que ele diz bem assim, ele vai trabalhar as questões, é ele que se coloca como a personagem do livro, embora não haja uma personagem, mas o fato do livro é ele que coloca ali, ele vai se colocar como personagem ali do texto. Então ele vai nesse texto do livro, né, ele vai colocando situações que diz respeito a ele enquanto leitor. Então ele passa a ser um leitor personagem, mas que não tem nome ali o texto, o livro. Então ele vai dizer assim, ó, é uma só condição para se reconciliar com a leitura, não pedir nada em troca, absolutamente nada, não erguer nenhuma muralha fortificada de conhecimento preliminares em torno do livro, não fazer a menor pergunta, não passar a menor dever, não acrescentar uma só palavra nas páginas lidas, nada de julgamento de valor, nada de explicação de vocabulário, nada de julgamento nada de análise do texto, nenhuma indicação biográfica. Proibir-se completamente rodear o assunto. Leitura presente, ler e esperar. Não se força uma curiosidade, desperta-se, lê e ter confiança nos olhos que se abrem, nas cabeças que se divertem. Uma pergunta que vai nascer e que vai puxar uma outra pergunta. Os caminhos do conhecimento não terminam numa classe, eles devem começar nela. E aí, nessa questão, já finalizando o livro, ele vai abordar os 10 direitos do leitor. Então, ele vai colocar o direito que o leitor tem na leitura. Primeiro, ele vai dizer que o leitor tem o direito de não ler. Ele lê se ele quiser. Se ele não quiser, ele não lê. O segundo, ele vai dizer que ele tem direito de pular páginas. Então, o que interessa, ele vai ler. O que não interessa, ele vai, principalmente quando ele quer chegar ao final, né? Uma colega queria... Perguntou o título de um livro, né? Eu tenho, mas ele é bem volumoso. Geralmente, quando a pessoa me pergunta sobre livro, eu digo logo se o livro é volumoso ou não. Se ela quiser ler, também ela já... E aí, ela diz, poxa, mas tudo isso... geralmente, livro bom é aquele que... Já são livros curtos que estão bons, mas geralmente o livro volumoso, né? Aquele que diz muita coisa, certamente. O terceiro direito do leitor, ela diz que é o direito de não terminar o livro. Lê até a metade, depois guarda, lá um dia quando der vontade ele vai buscar o livro para ler. O outro é o direito de reler. Há livros que você lê e relê e nunca perde a graça, né? Por exemplo, O Pequeno Príncipe já li várias vezes. O Mundo de Sofia já li várias vezes. É um livro que nunca deixo de ler. Há um livrinho que eu já li também não sei quantas vezes, que é O Que Mexeu no Meu Queijo. Eu acho aquele livro muito interessante. É a história de ratinho lá, de briga do queijo. É um livro muito interessante. Outro que ele diz é o direito de ler qualquer coisa, né? Você não tem direito de ler qualquer coisa. O que tu quiseres, o que tu achares que é interessante para ti, revista, quadrinho, piada. O José de Alencar, no livro que é Por que fui ou Por que sou escritor, alguma coisa assim, porque eu sou romancista, ele vai dizer que ele não começou com romance. A vida literária dele não começou com romance, né? Começou com uma espécie de charadas. Ele começou lendo charadas,
Foi isso que despertou a vontade dele de escrever, e depois novelas. Mas não foram romances. Ele é conhecido como romancista, né? Mas ele diz que ele começou com charada e depois com novelas. A gente, então ele diz que aí que a questão da leitura ela não depende de uma regra, né? Às vezes a gente pensa, acha que a pessoa sempre foi profissional naquilo ali, né? E na verdade o caso do José Alencar não, né? O outro que é o direito que ele diz é o direito de que ele chama de o bovarismo, né? Doença textualmente transmissível, né? Aquela quer que todo mundo leia, né? Quer que as pessoas saibam. Às vezes, quando tu quer uma coisa para a pessoa que tu queres que ela saiba aquilo que tu já leste, né? O outro direito, que é o sétimo direito, ele diz que é o direito de ler em qualquer lugar. Em casa, na rua, na cozinha, aquele conceito que a gente viu há pouco, né? Até no banheiro, inclusive no banheiro. O outro direito, que é o oitavo direito, é de ler uma frase aqui e ali outra. Às vezes, geralmente, quando eu leio algumas frases interessantes, eu grifo ou faço um X lá, depois eu vou procurar a frase para ver, imaginando ali o sentido daquela frase. O nono direito que ele diz é o direito de ler em voz alta. Geralmente eu prefiro ler em silêncio. Mas interessante as pessoas que leem em voz alta, ouvir a sua voz, ouvir que ela está lendo. Quando eu fiz o mestrado, a minha pesquisa do mestrado foi sobre os contadores no Pará, mas eu fui contadores do Lago Grande, do Tapajós e do Arapiuns. E aí, meu papel era ouvi-los, assim, gravar, mas ouvi-los. Então ali, assim, havia o contador e o meu papel era apenas ouvir. E aí eles tinham eu trabalhei sobre a performance, todo um jeito de contar. Então, às vezes, a leitura não é só ler, mas é como ler, a maneira como você lê, a maneira como tu te aproximas do livro, a maneira como tu te aproximas do texto, a maneira como tu manipulas esse texto, né? E os contadores, os verdadeiros contadores, eles têm essa habilidade de entreter uma plateia ali, de saber contar uma mesma história de diversas maneiras ali, sem perder a graça. E só eles sabem contar, e só eles sabem fazer graça, né? O outro é o direito de calar, direito de ler e não falar nada, ler e foi embora, né? Então, e aí ele diz assim, ele encerra o texto, né, sobre esses valores, esses direitos do leitor. Ele diz, porque se quisermos que filho, filha, que os jovens leiam, é urgente que lhe conceda o direito que proporciona a nós mesmos. Assim, se eu não quero que me obriguem, por que eu vou obrigar o outro? Se eu não quero que me digam o que eu tenho que fazer, por que eu vou ter que obrigar que o outro faça? O Edgar Morin, o sociólogo, o filósofo Edgar Morin, ele tem um livro muito interessante, eu estou com ele aqui, eu não mostro os livros que eu leio porque estou todo encaixotado, eu estava já me aproximando para ir embora para casa, veio a pandemia, me trancou aqui, o livro está todo encaixotado, eu tenho preguiça de tirar o livro. Mas esse livro aqui do Edgar Morin, que é Os Meus Demônios, é um livro interessante, é uma espécie de biografia, uma autobiografia dele. Ele diz que os pais dele ensinaram a cultura, né? Principalmente algumas coisas da religião, mas do país dele, da França. Mas o conhecimento, o que ele tem, não foi ensinado pelos pais dele. O conhecimento veio justamente do que ele chama dos demônios dele, que são os autores, os teóricos que contribuíram para a formação intelectual dele. Assim, não foi um, foram vários. A partir dessas leituras, ele construiu todo um arcabouço intelectual que é o Edgar Morin. Quem conhece o Edgar Morin sabe os livros que ele deu. Tem vários livros, tem um livro interessante que é sobre o homem e a morte, sobre a questão da morte, né? Mas há outros livros sobre a cabeça bem feita, que ele escreveu para professores. É um livro interessante sobre a questão da interdisciplinaridade. Então, as nossas leituras, as leituras que tu fazes, elas vão te ajudar a construir o teu mundo, né? O teu mundo intelectual, principalmente, o mundo enquanto leitor. E aí, para fechar, para encerrar, há um texto, para encerrar essa parte de leitura, há um texto, ele é um pouquinho longo, mas eu vou ler para encerrar, que eu acho interessante sobre a questão da leitura, da Guiomar de Gamon, né? Eu acho que a Guiomar de Gamon ela é psicóloga, e ela diz assim, olha,
Afinal de contas, ler faz muito mal às pessoas, né? Acorda os homens para a realidade impossíveis, tornando-os incapazes de suportar o mundo insosso e ordinário em que vivem. A leitura induz à loucura, desloca o homem do humilde lugar que lhe fora destinado no corpo social. Ler realmente não faz bem. A criança que lê pode se tornar um adulto perigoso, inconformado com os problemas do mundo, induzido a crer que tudo pode ser de outra forma. Afinal de contas, a leitura desenvolve um poder incontrolável. Liberta o homem excessivamente. Sem a leitura, ele morreria feliz, ignorante dos grilhões que o encerram. Ler pode provocar o inesperado. Pode fazer com que o homem crie atalhos para caminhos que devem necessariamente ser longos. Ler pode gerar invenção, pode estimular a imaginação de forma a levar o ser humano além do que lhe é devido. Além disso, os livros estimulam o sonho, a imaginação, a fantasia, nos transportam a paraísos misteriosos, nos fazem enxergar unicórnios azuis e palácios de cristal. Nos faz acreditar que a vida é mais do que um punhado de pó em movimento, que há algo a descobrir, há horizontes além das montanhas, há estrelas por trás das nuvens. Não dê mais livros às escolas. Pais, não leiam para os seus filhos. Pode levá-los a desenvolver esse gosto pela aventura e pela descoberta que faz do homem um animal diferente. Antes estivesse ainda passeando de quatro patas, sem noção de progresso e civilização, mas pouco sem conhecer guerras, destruição, violência. Professores, não contem histórias. Pode estimular uma curiosidade indesejável em seres que a vida destinou para a repetição e para o trabalho duro. A leitura é obscena, expõe o íntimo, torna coletivo o individual, e público o secreto o próprio. A leitura ameaça os indivíduos porque os faz identificar sua história a outras histórias, torna-os capazes de compreender e aceitar o mundo do outro. Sim, a leitura deve ser proibida. Ler pode tornar o homem perigosamente humano. Toda leitura. Até mais.